Natanael fez um material com o senador Marcelo Castro. Ele não esconde, né, Natan, que é defensor da aliança cruzada, que o MDB tem condições de marchar sozinho? Nós conversamos no início da semana com o deputado Júlio César, presidente do PSD. Fomos ouvir o outro lado dessa moeda, o presidente estadual do MDB, senador Marcelo Castro, que defende a manutenção da aliança, mas disse que o MDB também não vai ficar parado caso essa aliança não seja mantida para 2026. Marcelo Castro é um dos defensores da manutenção da aliança cruzada entre MDB e PSD em 2026. O senador faz os cálculos e defende que a estratégia é a mais adequada para a base do Palácio de Karnak na disputa por vagas na Assembleia e na Câmara Federal. Nós fizemos uma reunião do MDB e tomamos uma posição. Isso já tem uns 2 meses aproximadamente. É que o MDB se colocaria favorável a manter essa coligação cruzada que houve com o PSD. Agora, a gente ouve muitas notícias de que os nossos aliados, o PSD, está formando uma chapa própria, tanto de estadual quanto de federal. E isso está trazendo, eu confesso a vocês, uma certa reação dentro do MDB. Então, membros nossos do MDB, como por exemplo o deputado João Matos, já deram declarações à imprensa se colocando contrário a essa fusão cruzada novamente. Então, vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Apesar de defender a aliança cruzada, o presidente estadual do MDB garante que o partido possui as condições de marchar sozinho na disputa proporcional. Marcelo Castro também avalia que as discussões por espaços na chapa majoritária não têm relação direta com as articulações para a disputa proporcional. O senador defende que MDB, PSD e PT ocupem as vagas na chapa liderada pelo governador Rafael Fonteles em 2026. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, a definição de chapa majoritária é um raciocínio. A definição de chapa proporcional é outro raciocínio. Eu acho que uma coisa não tem uma ligação direta, uma implicação direta com a outra. Embora tenha algumas consequências, a gente sabe. Cada partido vai fazer o seu pedido. Aí nós vamos discutir, argumentar e ver, não é, pela força de cada partido, qual seria a melhor decisão política, pensando no conjunto, né, dos partidos que compõem a base do governo. Tá aí, Natanael, as palavras de Marcelo Castro. E aí, Magelo, o João acho que vai concordar comigo, essa aliança entre MDB e PSD está cada vez mais difícil de se manter pelas conjunturas que nós estamos acompanhando. O PSDB já formou chapa, já tem a chapa praticamente formada para deputado federal e para deputado estadual. E o MDB também já deve começar a se movimentar, João. O MDB tem aí 9 deputados estaduais atualmente, parte deles são do grupo do PSD, mas estão no MDB e tem alguns suplentes com boa votação. O partido também deve marchar sozinho, deve buscar a sua sobrevivência de maneira solitária em 2026, João. Exato, eu não vejo mais possibilidade praticamente de uma nova coligação cruzada entre PSD e MDB. Até porque é algo que era inédito, né? Deu certo naquele momento, naquela circunstância, obrigatoriamente não pode não ser repetida nas próximas eleições. E o PSD fez o dever de casa. A gente já comentou aqui que é um partido que foi atrás de lideranças. Hoje tem uma chapa competitiva para deputado estadual, tem uma chapa atrativa para deputado federal. Claro, a gente ainda está naquele momento de articulações. O que faz com que o MDB, ao observar isso, tenha todas as condições de se movimentar e tentar formar uma chapa competitiva também. Claro que a situação do MDB é um pouco mais complexa. O MDB não é um partido atrativo para as lideranças regionais, porque lá tem muito cacique para pouco índio. A gente consegue identificar, no mínimo, Natan, 5 ou 6 nomes no MDB que têm perspectivas de votações expressivas, consolidadas, acima da casa dos 35, 40 mil votos, o que faz com que estes já tenham vaga garantida, vamos dizer assim, uma reeleição garantida. Deputados estaduais como o próprio Severo Lálio, o próprio Pablo Santos, né, que deve lançar a esposa, candidata ano que vem,
próprio deputado Henrique Pires, que tem um grupo político consolidado, e vários, João Madison e outros MDBistas que têm grupos políticos consolidados. Isso dificulta na hora de atrair lideranças, mas há outras formas de negociar, há outras formas de atrair esse apoio. Acredito que o MDB tem tempo hábil suficiente para formar chapas competitivas para deputado estadual e deputado federal sem ter prejuízos, ou seja, sem ter uma redução na quantidade de deputados. Agora, para isso, precisa ir atrás. Não adianta só ficar se reunindo toda segunda-feira e não tentar atrair lideranças, aquelas lideranças com perspectiva de 15, de 20 mil votos, a chamada cauda, né? Para conquistar a cadeira, precisa ter uma cauda. E para atrair essa cauda, precisa negociar. E aí, claro, que Marcelo Castro, Temístocles Filho, é quem mais entende desse processo. Por isso que o MDB tem uma situação confortável, porque ainda há tempo muito hábil para se fazer isso.